No vídeo de hoje, vocês vão conhecer como José Maria Escrivá e Inácio de Loyola passaram de padres a santos. Que motivos levaram eles a seguir a vida de sacerdócio? Como foi a infância deles? Como foram chamados a ser padres? O que foi que eles fizeram de contribuição tanto para a igreja como para as outras pessoas? Que milagres foram atribuídos a eles e quando foram canonizados? Sejam todos bem-vindos ao canal Que é Tudo e Fé. Nesse vídeo vou contar a bonita história de dois padres que deram muitas contribuições à Igreja Católica e como também as pessoas que precisavam de ajuda e de uma direção. Esses padres foram José Maria Escrivá e Inácio de Loyola, dois sacerdotes que deixaram uma importante contribuição para a Igreja Católica e para o mundo. Não é à toa que se tornaram santos. Foram dois homens que mergulharam fundo para buscar a Deus e estar sempre perto de Deus. Eles mudaram a forma como alguns padres e a instituição enxergavam e agiam para com as outras pessoas. José Maria Escrivá fundou a Opus Dei, que em português significa Obra de Deus. Essa é uma instituição que tem como missão difundir a vida cristã no mundo, ou seja, é uma obra que tem a finalidade de espalhar para todas as pessoas o cristianismo. E para José Maria, a forma de fazer isso era mostrar para as pessoas que Jesus pode estar em qualquer lugar, até na sua própria vida, a vida simples que levava. Ele queria buscar Jesus nas coisas cotidianas. Já Inácio de Loyola, junto com seus seguidores, fundaram a Companhia de Jesus, que tinha como objetivo desenvolver regras disciplinares para a vida religiosa e também para as missões de evangelização. Então, através dessa companhia, os padres, os sacerdotes, eles iam ver que regras eles tinham que seguir durante a vida religiosa e também o que tinham que fazer nas missões de evangelização. Vamos iniciar falando sobre José Maria Escrivá. O nome dele de batismo era José Maria Julián Mariano. Nasceu em 9 de janeiro de 1902, na província de Aragão, Espanha. Ele tinha uma família grande, morava com seus pais José Escrivá de Balaguer Cozan e Maria de los Dolores Albaz e Blanco. Tinha 6 irmãos. Os pais sempre se preocuparam em lhes dar uma vida cristã. Não é à toa que ele estudou no Colégio dos Padres Escolapios, mas não foi aí que desenvolveu o desejo pelo sacerdócio. Ele também, durante a infância, perdeu alguns de seus irmãos. Com 12 anos, ele teve que se mudar com sua família para outra cidade, porque a fábrica que o seu pai tinha havia falido. Então, ele se mudou para Logronho, a capital da Rioja, que também é na Espanha. Inicialmente, ele queria ser arquiteto, mas um acontecimento mudou esse desejo. Num dia de muito frio, ele viu pegadas na neve e observou que era de um carmelita. E esse carmelita ia em direção à igreja. Ele resolveu segui-lo e esperou o carmelita fazer suas orações e chegou perto dele e perguntou por que ele andava descalço. E o religioso respondeu que era por amor a Jesus, era uma forma de sacrifício que ele estava oferecendo a Jesus. Inácio ficou tão admirado com aquela cena e ficou com várias dúvidas na cabeça. Ele fez outra pergunta ao carmelita: o que ele devia fazer para mostrar o seu sacrifício para Jesus? E o religioso disse a ele que ele deveria pensar bastante o que ele podia oferecer em sacrifício em troca da bondade e do infinito amor que Deus tinha por ele. Depois de muito pensar, ele concluiu que era a sua vida. Foi a partir daí que decidiu ser padre.
Então, José Maria Escrivá, ele se ordenou padre em 28 de março de 1925, na igreja de São Carlos, em Saragoça. Celebrou a sua primeira missa pela alma do seu pai, que já havia falecido em 27 de novembro de 1924. Então, agora vamos ver algumas obras que José Maria Escrivá realizou. Ele fazia muitas obras de misericórdia entre os estudantes universitários e buscava sempre trazê-los para perto da igreja para conhecer mais a Jesus. Ele fazia atividades pastorais nas áreas rurais, nos bairros pobres e nos hospitais de Madrid. Em 2 de outubro de 1928, ele criou a Opus Dei, a obra de Deus, onde dedica a sua vida a procurar a Deus na vida cotidiana e busca ensinar os cristãos a lutarem para ser santos. Vocês podem ver até no vídeo anterior que eu falei sobre isso, que todo dia a gente é chamado a ser santo. Vocês podem assistir. Existem alguns milagres atribuídos a José Maria Escrivá. Eu vou citar um nesse vídeo. O Dr. Manuel Nevado Rei tem uma doença chamada radiodermite, que é uma doença que a gente adquire quando se expõe muito ao aparelho de raio-x. Em um dia ele estava conversando com Luiz Eugênio Bernardo e falou para ele sobre sua doença. Luiz Eugênio resolveu lhe dar uma estampa. Nessa estampa tinha a foto de José Maria e ele o instruiu a rezar todo dia, pedindo a intercessão de José Maria para a sua cura. Nessa época, José Maria já havia falecido, já que ele morreu em 26 de junho de 1975. O Dr. Manuel se apegou ao que o seu amigo tinha dito e rezou bastante pedindo a sua intercessão. E começou a notar que suas mãos estavam melhorando. Depois de 15 dias ele foi curado. Ele fez vários exames médicos e eles não têm prova real, prova científica de como ele ficou bom. E por isso foi atribuído um milagre. Por causa desse milagre e de tantas obras realizadas por José Maria Escrivá, ele foi beatificado em 17 de maio de 1992. E em 6 de outubro de 2002, ele foi canonizado pelo Papa João Paulo II. Nessa canonização havia inúmeras pessoas de diversos países e lugares prestando homenagem a ele. Algumas frases marcantes de José Maria Escrivá. Aí onde estão nossos irmãos, os homens, aí onde estão as nossas aspirações, nosso trabalho, nossos amores, aí está o lugar do nosso encontro cotidiano com Cristo. Então você vê nessa frase o principal ponto, principal coisa que ele batia todos os dias, que a gente deveria procurar se encontrar com Cristo em todas as coisas, porque Jesus está em todo lugar, até na nossa vida cotidiana. Outra frase: quando vires uma pobre cruz de madeira só, desprezível e sem valor e sem crucificado, não esqueças que essa cruz é a tua cruz, a de cada dia, a escondida, sem brilho e sem consolação, que estará esperando o crucificado que lhe falta, e esse crucificado tens que ser tu. Então, ele fala que todos nós temos uma cruz, e essa cruz está esperando o crucificado. E a gente tem que carregar essa cruz e tentar vencer os problemas da vida. E um dia o crucificado, que somos nós, vamos se encontrar com essa cruz. Essas foram algumas frases marcantes de José Maria Escrivá. Bom, agora nós vamos falar sobre Inácio de Loyola. Inácio de Loyola, ele foi batizado com o nome de Íñigo Lopes Ionais e Loyola. Ele nasceu em 31 de maio de 1491, no município de Azpeitia, na Espanha. Ele era o mais novo de 3 irmãos e irmãs. Desde pequenininho, nos seus primeiros anos de vida, ele ficou órfão de mãe. E seu pai faleceu quando tinha apenas 16 anos. Depois disso,
ele foi trabalhar como pajem, que era uma espécie de jovem que prestava serviços a príncipes e guerreiros durante as campanhas militares. Ele trabalhou com Juan Velázquez de Cuéllar, que era o ministro do Tesouro Real do Reino de Castela. Na época ele viveu em Arévalo, de 1506 a 1517, como pajem de Juan. Aí, depois, durante a Batalha de Pamplona, em 1521, ele ficou gravemente ferido e teve que passar longos meses de repouso. E ele foi passar esse repouso no castelo de seu pai. Então, durante o seu repouso, ele tinha bastante tempo livre, não tinha muito o que fazer, não podia voltar às batalhas. Então, ele começou a ler livros. Ele leu Vita Christi, de Rodolfo da Saxônia, Legenda Áurea, de Jacopo de Varazzi, monge cisterciense. Todos eram livros que falavam principalmente da vida dos santos. Então foi a partir daí, dessa leitura profunda que ele teve, dessas inspirações dos livros, que ele decidiu levar uma vida dedicada a Deus. Porque no início, quando ele era pajem e quando ele prestava serviços militares, ele vivia uma vida mundana, uma vida leviana, com bebedeiras e mulheres. Foi só a partir daí, desse repouso que ele teve no castelo de seu pai, que começou a ler livros sobre a vida dos santos, que ele sentiu aquele desejo íntimo de ficar mais próximo de Deus. E para isso ele se inspirou em alguns santos, principalmente em São Francisco de Assis. São Francisco de Assis foi uma pessoa que vivia na riqueza, Ele tinha um pai rico, mas ele abandonou o luxo, a riqueza que tinha para viver uma vida simples, para buscar estar próximo de Deus. Então, quando Loyola ficou totalmente curado, ele vai ao mosteiro de Montserrat e lá se confessa por 3 dias. Depois dessa confissão, ele decide abandonar suas vestes militares, suas roupas e passa a se vestir com tecido de saco, porque ele agora queria levar uma vida mais simples. Inácio, então, entra no mosteiro de Manresa como hóspede e assume uma nova vida lá. Ele passa a viver de doações, a partir de esmolas. Ele não come carne, não bebe vinho. Ele passa a ir à missa todos os dias. Ele passa a visitar doentes em hospitais. Ele leva também comida para os doentes. Então, ali também, nesse mosteiro, ele passa a ter experiências espirituais e visões que vão fazer ele refletir muito sobre a vida que ele levava e como ele deve fazer para se aproximar ainda mais de Deus. Em algumas cidades por onde ele passa, ele tem muitos problemas por causa da forma que ele pregava, que ele falava em Deus sem nunca ter estudado teologia. Isso intrigava os religiosos, as pessoas da época. Uma pessoa que não tinha estudado teologia e sair pregando para as pessoas. Então, em Alcalá, ele foi preso por 1 mês e meio, mas mesmo na prisão, ele não deixou de pregar. Lá dentro da prisão, ele pregava para os presos. Em 15 de agosto de 1534, Loyola e seus seguidores, ele tinham uns seguidores que o seguiam, um deles era padre. Então, era Pedro Fabro, Francisco Xavier, Alfonso Salmeron, Diego Laínez, Nicolau Bobedilha e Simão Rodrigues. Então, ele e seus seguidores fundaram a Companhia de Jesus, na igreja de Santa Maria, em Montmartre, em Paris. Então, esse grupo, que fazia parte da Companhia de Jesus, pregava e fazia obras de caridade na Itália, visitava prisões, hospitais e também fazia a catequese das crianças. Eles também fundaram a Casa de Santa Marta, que era uma casa que acolhia mulheres de vida fácil, e outra instituição para donzelas pobres.
Já em 1537, ele viaja até a Itália com seus seguidores à Terra Santa e lá ele vai até o Papa Paulo III. Então, lá o Papa aprova a ordenação dele e dos seus seguidores que ainda não eram padres. Já em 31 de julho de 1556, ele morre em Roma e vai ser canonizado só em 12 de março de 1622 pelo Papa Gregório XV. Então, uma das coisas que fizeram ele ser canonizado foi um milagre que ocorreu em 1597 com uma mulher chamada Nogueira. Ela vivia em Maiorca, em uma ilha da Espanha, e ela tinha uma deficiência visual, ela não conseguia enxergar. E um dia ela indo visitar, ela viu a relíquia de Santo Inácio e ao tocar nessa relíquia, ela sentiu o exalar de um perfume de rosas, que a deixou consolada e fez com que a dor nos seus olhos começasse a passar. Ela também percebeu que a sua visão estava voltando lentamente. E no outro dia, essa visão voltou e ela voltou a enxergar perfeitamente. Então, ela atribuiu esse milagre a Loyola de ter voltado a enxergar. Então, existem algumas frases, que Loyola, como bom pregador, que ele era formado em teologia, também se formou em letras e teve outras formações. Então, eu vou citar aqui algumas frases de Loyola. Haja em vós humildade, haja em vós mansidão, e Deus nosso Senhor dará graça com que suave e amorosamente lhe continueis a oblação que ele fizestes. Então, o que é que a gente pode entender dessa frase dele? Que a gente precisa ser humilde, precisa ser manso, para poder ter a graça de ter Deus em nossa vida. Outra frase dele. Esforce-se naquele que o criou e remiu com seu sangue e vida, e confie-se em sua suavíssima providência. Então, a gente tem que se esforçar para estar sempre próximo de Deus, que foi Ele que nos criou, e buscar sempre confiar nele nossos problemas, porque Ele que pode nos ajudar. Vai tomar a devida providência e fazer com que a gente consiga enfrentar esses problemas e seguir em frente. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Peço que quem gostou, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal e você pode também assistir o outro vídeo que está na descrição. Obrigado por assistirem até aqui. Fiquem todos com Deus e tchau!